É com um grande prazer que eu estou cá, já depois de muito tempo, sem estar convosco pessoalmente. É com grande prazer que eu estou cá de novo. E infelizmente não estou a ver aqueles que estão online, mas é bom estar de novo convosco. E foi-me incumbida a responsabilidade de ter a última pregação do ano. E o tema do Deus conosco em 2020 e Deus conosco em 2021, no caso, o tema do Deus conosco foi um tema profundamente abordado no último mês, pelo menos, nesta série de Natal, que nós vemos que Deus veio estar conosco. E nós já ouvimos uma série de mensagens profundas acerca disso. E a primeira coisa que me veio à mente quando eu olhei para o tema Deus conosco em 2020, Deus conosco em 2021, foram algumas coisas. A primeira delas foi que quando nós começamos o ano de 2020, com certeza nós tínhamos uma série de expectativas. E em tudo aquilo que nós fazemos, nós sempre temos uma série de expectativas, é verdade. E, entretanto, ao longo que o ano foi passando, nós fomos pegos de surpresa. E parece que a surpresa, e infelizmente por um mau motivo, não é? Fomos pegos de surpresa por uma má notícia. Às vezes somos pegos de surpresa e temos uma boa notícia. Mas infelizmente esse ano tivemos uma série de restrições e más notícias. E aquilo que me veio à mente, então, a primeira coisa que me veio à mente foi: mas se Deus é conosco, por que tanta coisa aconteceu em 2020? Como é que Deus pode ser conosco e mesmo assim tantas coisas acontecerem no ano de 2020? E vocês provavelmente já ouviram, tanto nas redes sociais ou mesmo nas conversas com os vossos amigos, de que aquele sentimento de que, eu quero mais que esse ano de 2020 passe logo e que tudo fique para trás e que venha o ano de 2021 e que venha esperança e que venha coisas boas. Então, este sentimento de que o ano de 2020 foi, vamos ser simpáticos e dizer que foi um bocadinho pesado. Todo mundo anseia que passe, mas nós não podemos negar a realidade, o facto de que sim, Deus esteve conosco em 2020. E eu gostava de vos dar então algumas razões pelas quais eu acho, creio, e não apenas eu, mas a Bíblia nos diz isso, que sim, Deus foi conosco, Deus é conosco sempre. E essa questão então de se Deus é conosco, por que tantas coisas acontecem, tantas coisas más acontecem, é um tema, admito, realmente ser um tema incrivelmente profundo, um tema incrivelmente delicado e muito, 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 muito complexo. E eu, de forma alguma, aqui vou tentar explicar e dar uma profunda explicação acerca do mal no mundo, porque não cabe nem a mim fazer isso, não me sinto nem qualificado, mas apenas, se quiser, por exemplo, vamos falar com o Manuel Rainho, com certeza ele vai ter muito mais condições de falar acerca disso. Mas eu gostava de apenas dar algumas impressões do meu coração e algumas coisas que a mim, pelo menos, deixaram-me muito consolado quando eu penso acerca disso e aquilo que a Bíblia nos diz. E é verdade, então, que a questão da nossa dúvida, mas será mesmo que Deus é conosco no meio de tudo isso? E esta dúvida parece ser muitas vezes uma dúvida cruel. E por vezes, especialmente aquelas pessoas que já andam na igreja por muitos anos, ou mesmo se não andam, pode trazer talvez algum tipo de culpa, do tipo, eu crente por tantos anos, ou mesmo se não for crente, mas será mesmo que faz sentido eu questionar isso? E a minha primeira palavra para si seria: não sinta-se culpado, porque a dúvida é o primeiro passo para o fortalecimento da nossa fé. A dúvida e os questionamentos acerca da nossa vida, daquilo que se passa ao nosso redor,
é algo genuinamente humano e genuinamente nosso. E Deus colocou esse próprio sentimento não apenas o sentimento, mas sim a capacidade de questionar aquilo que está ao nosso redor. E, portanto, talvez questionar, será mesmo que Deus esteve conosco em 2021? Se essa é a tua questão, ou se essa foi o teu questionamento durante o ano de 2020, não te sintas culpado, mas abre o teu coração para alguma resposta que poderá vir de Deus. Não apenas mantenha o teu coração questionando apenas simplesmente pelo ato de questionar, mas abre o teu coração para aquilo que Deus quer nos dizer também. Nós vemos na Bíblia uma série de exemplos. João Batista pediu para perguntar para Jesus, é mesmo tu o Messias ou será que havemos de esperar outro? Até mesmo os próprios discípulos de Jesus, depois de passarem 3 anos intensos ao lado de Jesus, na hora da sua ressurreição, eles também tiveram dúvidas, mas Jesus tratou-os com graça e não os rejeitou, antes pelo contrário, deu-lhes a grande comissão e disse, vão por todo mundo pregar o evangelho. E portanto, para falar acerca desse tema, eu gostava de abordar então o mesmo texto que o Antônio Rodolfo abordou no domingo passado, um tema natalício, o tema de Deus, da vinda de Deus ao mundo, que está lá em Mateus. É um texto que está muito fresco na nossa mente, e o tema natalício também mantém-se no nosso coração ainda. Se calhar até estamos um bocadinho cheios da consoada, mas não há nada que um jejum e uma boa caminhada de uns talvez 10 quilômetros não resolva. Mas eu gostava de olhar então para o texto de Mateus, quando nós vemos esse termo de forma muito clara, quando Jesus é anunciado a Maria e, entretanto, José planeia em deixá-la porque eles estavam noivos, e então um anjo apareceu a José e disse, a tua mulher, aquilo que está lá foi gerado pelo Espírito Santo, ela dará luz a um filho, a quem chamarás o nome de Jesus. E então a explicação depois disso no versículo 22 do capítulo 1 de Mateus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz a um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Portanto, vamos partir daqui, ok? Maria e José tinham a certeza de que Jesus, o Messias, estaria vindo ao mundo, e estava quase que escancarado na face deles de que sim, este é o Deus conosco. Porque lhe chamarão Emanuel, não é? Deus conosco. Então, vamos observar de forma um pouco mais geral e de forma muito breve alguns acontecimentos que se passaram na vida de Maria e José e também do menino Jesus nos primeiros 3 anos da vida deles. E então, de forma muito sucinta, o que será que se passou na mente de José, de Maria, quando enfrentavam cada uma dessas situações? Para já, aquela surpresa, não é? Quando Maria, apenas uma rapariga, uma adolescente, devia ter talvez entre 16 e 18 anos, achou-se grávida do Espírito Santo, a primeira notícia que ela recebeu, ou talvez o primeiro impacto que ela recebeu depois de receber a notícia foi: bem, o meu noivo vai me deixar porque, não é? Ele não está a acreditar que eu estou mantendo-me fiel a ele. Quer dizer, José não pensou em primeira instância: minha namorada está grávida, não tem problema, deve ter sido Deus então que a deixou grávida. Quer dizer, José conhecia como as coisas aconteciam. E então o primeiro impacto de Maria foi: pronto, vou ser mãe solteira. Até que então, um anjo, não é? Nós vemos em que nenhuma dessas histórias Deus nunca é pego de surpresa. Apesar das pessoas serem, Deus nunca é pego de surpresa. Portanto, esse foi o primeiro impacto. Mas pronto, Maria pensou: bem, isso é só apenas uma pedrinha no caminho, não há problema. Um pouco antes do nascimento de Jesus, lá vem o recenseamento.
E então Maria e José precisam fazer uma viagenzinha muito curta, de a volta de 140 quilômetros a pé, para a cidade de Belém, o que na nossa linguagem seria mais ou menos uma viagem de Lisboa até Évora ou Leiria, mais ou menos, a pé. E, portanto, vamos lá ver que, não é, grávida, com uma viagenzita assim, pronto, ok, eu consigo, tá bem, elas já eram jovens, não é? Então, ainda mais Maria, não há assim tanto problema. E então, chegando lá, Maria não tinha um sítio para estar, acabam então num estábulo. A Maria então dá a luz ao menino Jesus de uma forma talvez menos digna daquilo que ela esperava. E não sei até mesmo se Maria esteve a sentir-se culpada, não é? Do tipo, puxa vida, Deus dá-me a responsabilidade de ter o Messias e agora eu estou aqui neste ambiente a dar à luz. Será que... Eu não sei quais são os sentimentos que se passavam no coração de Maria, mas pronto. Logo a seguir a isso, ela recebe então a visita dos pastores. Depois de algum tempo, eles recebem a visita dos reis magos, até que foram simpáticos. Eles basicamente jogaram-lhe um pote de dinheiro aos pés, mas que também trouxe algumas más notícias, porque logo a seguir aos reis, ela soube que os soldados romanos e o imperador romano estava a vir não apenas atrás deles, mas sim literalmente para matar o seu próprio bebê. E então, eu sinceramente não sei aquilo que se passou na mente de Maria e de José, mas eles foram alertados e Jesus, com menos de 2 anos de idade, Maria e José encontram-se numa situação de serem refugiados. Portanto, eles fogem refugiados para o Egito. E logo a seguir, então, depois de receberem a notícia, imagina, eles estão a caminho, e isso é uma viagem de a volta de 480 quilômetros, talvez quase 500, portanto, não foi uma viagem fácil. E eu imagino o que se passava, mais uma vez, na mente de José, de Maria, Deus conosco, mas olha a situação, Deus, será que isso não é um lapso? Será que isso aqui não é uma pedra, não apenas uma pedra no caminho? Será que isso aqui não está acontecendo algum erro? Mas eu imagino então aquilo que se passava também quando, ao longo do caminho, eles iam recebendo a notícia da matança que estava a acontecer, dos bebés que estavam a acontecer. E logo depois disso, quando voltavam para casa, não puderam estar na sua própria cidade, tiveram de fazer uma outra viagem de mais 100 e tal quilômetros, porque o filho do Herodes, o filho do imperador da altura, estava a reinar e, portanto, por medo, eles foram alertados e mais uma viagem tiveram de fazer. E então foram para uma cidadezinha muito, talvez, desconhecida, como se fosse, talvez, para uma cidadezinha, para uma aldeia, talvez lá no meio do Alentejo, lá para trás dos montes, lá quase com divisa com Espanha. Quer dizer, nem a cidade que eles queriam morar, podem morar agora. Nada contra Trás dos Montes. Quero muito ir lá, especialmente para comer um bom leitão. Mas aquilo que eu quero dizer é que nem a cidade que eles querem morar, eles podem morar. A cidade que eles definitivamente vão morar é talvez a segunda escolha na sua lista de lugares, de sítios para morar. E então, vamos perguntar então a Maria e José. E então, como é que se passou os primeiros 3 anos da vida de Jesus? Com tantas coisas. Literalmente a sua vida correu risco. A vida do seu bebê correu risco de vida em tantos momentos. Então, como é que se passou os seus primeiros 3 anos de vida? E esta ideia do Deus conosco, e algo que me tocou muito, é que em 2 lugares, no Evangelho de Lucas, em 2 lugares, tanto na visita dos pastores, quando vieram visitar o menino Jesus, ainda quando Jesus estava na manjedoura, depois quando Jesus foi apresentado no templo, há um versículo que é repetido 2 vezes, que é: e Maria guardava todas essas coisas no coração. E então, apesar de tudo isso estar a acontecer, ainda Maria e José tinham este sentimento de, ok,
tudo isso que está a acontecer deve ter um propósito. E então eu fui buscar um cadinho desse tema do Deus conosco. E esse tema do Deus conosco, ele é amplamente abordado ao longo de toda a Escritura. Uma vez eu fiz uma pregação baseado na vida de Moisés, e um versículo bíblico que me chamou muito a atenção e que nos mostra de forma muito escancarada a forma como Deus está a importar-se com o seu povo. Êxodo, no capítulo 3, no versículo 7. Portanto, aqui nós temos, então, o povo de Israel. Nós temos, talvez, literalmente quase 1 milhão de pessoas que estavam a trabalhar em circunstância de escravidão no Egito. E Moisés, então, foi escolhido então, como uma pessoa para ir resgatar então, o povo do Egito. E quando Deus vai falar com Moisés, através da sarça ardente, olha só o que diz lá no capítulo 3 de Êxodo, no versículo 7. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-los do Egito e levá-los para uma terra boa e espaçosa que dá leite e mel. Repararam aqui os verbos? Eu tenho visto a opressão do meu povo, eu tenho ouvido o seu clamor, eu conheço os seus sofrimentos e eu desci. Nós temos aqui talvez toda a amplitude daquilo que alguém, geralmente nos aconselhamentos matrimoniais, eles dizem que marido e mulher precisam escutar atentamente. E o escutar atentamente não é simplesmente quando uma pessoa está a falar, quando um dos cônjuges está a falar, você está a fazer qualquer outra coisa e dizer aham, aham, aham. Quer dizer, quando queres ser ouvido e queres ouvir bem, tu olhas para a pessoa, atentamente para a pessoa, ouves aquilo que ela... Portanto, tu vês a pessoa, ouves aquilo que a pessoa está a dizer, concordas ou não, mas tu tens um conhecimento daquilo que a pessoa está a dizer e de alguma forma tu ages conforme a tua conversa. Portanto, este seria talvez o ideal de uma boa conversa num bom relacionamento. E aqui então nós vemos Deus a fazer exatamente isto com o seu povo. Será que Deus importa a si mesmo? E o versículo 7 então diz-nos isso de forma tão clara, mas tão clara. Eu tenho visto a opressão do meu povo, eu tenho ouvido o seu clamor, eu conheço os seus sofrimentos e eu desci para livrá-los. Quer dizer, Deus aqui está a envolver-se a 100%, já no Antigo Testamento, quando muitas pessoas ainda têm um bocado daquela visão talvez de Deus no Antigo Testamento é um Deus muito sério, é um Deus de justiça apenas, não é um Deus de amor. E aqui nós vemos então essa contradição. E cronologicamente, de acordo com a Bíblia, o livro mais antigo que foi escrito é o livro de Jó. E Jó, no capítulo 10, no versículo 4, mostra-nos talvez um dos clamores mais antigos da história da humanidade. Quando Jó, na sua situação, ele perde a sua casa, perde os seus filhos, perde todo o seu rebanho, perde tudo aquilo que tinha sua propriedade. No versículo 4 do capítulo 10, quando Jó está a clamar a Deus de forma muito sincera, Jó clama e diz: tens tu olhos de carne, vês tu como o homem vê. E esse versículo e esse questionamento genuíno é algo que toca muito profundo. Tens tu olhos de carne, vês tu como o olho vê, como o homem vê. Esse questionamento de Jó, será que alguma vez Deus vai realmente sentir aquilo que eu estou a sentir? E então, aquilo que me toca tanto e aquilo que eu acho tão lindo é que a encarnação de Cristo
é a maior prova e a maior resposta ao maior clamor da história da humanidade e da história da Bíblia. Sim, Deus tem olhos de carne. Sim, Deus vê como o olho vê, porque Ele tornou-se humano. Porque Ele sofreu como nós sofremos. Ouvi uma vez um argumento acerca da questão do sofrimento do mal no mundo, de um autor chamado Tim Keller. Eu gosto muito dele. Provavelmente os irmãos já ouviram. E então, a resposta dele foi a seguinte, na questão do sofrimento do mal no mundo. Ele diz, só porque nós não conseguimos encontrar uma razão clara ou uma resposta clara do porquê Deus permite determinadas coisas, ou porquê Deus permite o mal no mundo, não significa que não haja uma. Apenas mostra que nós não conseguimos perceber qual é a razão pela qual Deus permite. E o facto de, por vezes, nós não conseguimos saber qual é a razão pela qual Deus permite determinadas coisas acontecer, não significa que Ele não se importa. Porque se Ele não se importasse, de outro modo, Ele não teria se envolvido, tomado forma humana e sofrido como um de nós. Portanto, mesmo que nós não consigamos dar uma resposta que venha realmente responder a todas as questões do sofrimento do mundo, não significa que Deus não se importa. De outro modo, Ele não teria envolvido e sofrido como nós sofremos. Portanto, a encarnação de Cristo é a maior expressão, a maior prova de que Deus importa-se com as nossas dores. Tim Keller também falou num outro trecho, ele diz, o cristianismo é o único que apresenta Deus a se fazer vulnerável. Ele vem a este mundo, torna-se mortal, por assim dizer, torna-se matável. Ele experimenta fraqueza e fome, experimenta fraqueza física, injustiça, tortura e morte. E ele faz isso voluntariamente para nos amar e para nos salvar. Outras pessoas ainda podem dizer, tá bem, é verdade, mas Deus então veio naquele tempo e sofreu naquele tempo e apenas está então, pronto, naquele tempo ele sofreu, mas agora ele está lá no céu e pronto, está com Deus, já, onde não há choro nem mais nada. Mas uma coisa que eu descobri essa semana, que eu achei muito incrível, que foi quando Jesus encontra Paulo na estrada para Damasco. Portanto, Paulo, antes de tornar-se cristão, ele era uma pessoa que perseguia a igreja, que matava cristãos. E quando Jesus encontra com Paulo, lá no capítulo 9 de Atos, Jesus diz o seguinte para Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Na ideia de Paulo, ele apenas estava a perseguir os cristãos. E então talvez o questionamento de Paulo foi, mas quando é que eu te fiz mal, Senhor, se eu estou a perseguir os cristãos? Estão a perceber aquilo que Jesus pergunta a Paulo, por que é que me persegues? E se Jesus disse, por que é que me persegues? Significa então que Deus está presente neste mundo, especialmente, principalmente no meio do seu povo, de tal forma está ligado a nós que Ele ainda sofre conosco, que Ele ainda sofre o nosso sofrimento, a nossa dor. Portanto, sabendo que Deus está no nosso meio, sabendo que Deus sente a nossa dor, sabendo que Deus ouve o nosso clamor, vê aquilo que nós estamos a passar, conhece o nosso sofrimento, conhece as nossas dores. Eu gostava de dar-nos um tempo agora de oração. Um tempo de oração em que nós podemos refletir e sim lamentar. E sim colocar o peso do nosso coração, talvez de 2020, nas mãos de Deus. Talvez terminar o ano de 2020 a dizer, Senhor Deus, este ano não foi fácil para mim e eu admito isso. E tu sabes disso. Colocar agora de Deus, talvez, com um coração sincero, colocar diante de Deus o peso do nosso coração. Mas não esquecendo
de que Deus já respondeu ao maior clamor da história da humanidade. Ele mesmo veio, Ele mesmo encarnou-se, Ele sentiu a nossa dor. Portanto, neste momento, temos esta, talvez, dualidade que também foi apresentado nos últimos cultos. Vamos colocar, então, o nosso lamento diante de Deus. Vamos lembrar, mais uma vez, do Valdir. Lembrar também dos familiares da irmã Lourdes, que agora está com o Senhor. Lembrar de tantas outras situações que se passam no nosso meio, que muitas vezes eu também não tenho conhecimento, mas os irmãos sabem. Coloquem tudo isso diante de Deus. Mas, ao mesmo tempo, não vamos nos esquecer de agradecer e de lembrar daquilo que o Senhor já fez por nós. E saber que, apesar de às vezes nós não sentirmos, o Senhor está conosco. Vamos orar. Senhor Deus, muitas vezes o nosso coração chora. Nós choramos. Mas podemos ter a certeza que um dia Jesus chorou. Nós podemos ter a certeza de que nós não estamos sós. Nós podemos ter a certeza de que Deus importa-se, Ele conhece, Ele vê. E muitas vezes, independente de nós percebemos a razão, nós podemos ter a confiança plena de que Deus tem um propósito para cada circunstância, para cada situação. Te agradecemos, ó Deus, porque nós não estamos só. De que nós não vivemos só, nem morremos só. Nós vivemos e podemos gozar, nós podemos celebrar da Tua presença no nosso meio, Deus. Neste momento, Pai, esteja com aqueles que estão com o coração pesado. Esteja, Deus, com aqueles que neste momento estão a sofrer. Traz consolo. Traz, Deus, a Tua paz. Que a Tua graça possa ser conosco, Deus. No nome de Jesus, Pai. Te agradecemos pela Tua graça e porque Tu vieste. Amém. Uma pessoa se destaca em 60 bilhões de pessoas, ou seja, em toda a história, e é digna de uma segunda vista de olhos. É interessante pensar que nós não tenhamos nenhum registro da sua data de nascimento, mas a cronologia do mundo está ligada a ela. Nunca escreveu um livro, mas há mais livros escritos sobre ele do que sobre qualquer outra pessoa na história, e a produção destes continua a aumentar. O que temos mais próximos da sua biografia foi traduzida para mais de 2.000 idiomas diferentes. Ele nunca pintou um quadro, ou compôs uma música, ou poesia, e mesmo assim, a vida e o ensino de nenhuma outra pessoa têm inspirado a maior produção de canções, filmes, poesias, vídeos e outras formas de arte. Um filme baseado nas suas palavras foi produzido para mais de 100 idiomas diferentes e já foi visto por mais pessoas do que qualquer outro filme na história.
Ele nunca formou um exército, mas milhões de pessoas entregam as suas vidas em tribunais, e em cada ano, e todos os anos, outros milhares o fazem. Exceto por um breve período de sua vida, de sua infância. Suas viagens foram limitadas a uma área menor do que o Alentejo, mas a sua influência é mundial. Os seus seguidores constituem o maior grupo religioso que o mundo já conheceu. Ele nunca teve educação formal, mas milhares de universidades, seminários, faculdades, escolas foram fundadas em seu nome. O seu ensino público durou apenas 3 anos e foi restrito a um pequeno país, menor que o Alentejo, e agora satélites especialmente foram lançados e construídos e lançados para o espaço para transmitirem a sua mensagem ao redor do globo através das maiores redes de rádio e televisão do mundo. Ele quase não era conhecido fora do seu país de origem, mas a última edição da Enciclopédia Britânica a procura de seu nome chega a mais de 30 mil palavras. Ele é de longe a pessoa mais controversa da história. Ninguém jamais atraiu tanta adoração ou oposição, devoção ou crítica, e o seu ensino e o ensino de ninguém jamais foi tão firmemente recebido ou ferozmente rejeitado. Durante séculos, cada palavra registrada que ele disse foi implacavelmente analisada por filósofos, teólogos, historiadores, arqueólogos e outros. E agora, enquanto estamos a ouvir estas palavras, milhões de outras pessoas estão a estudar aquilo que ele disse e fez, e a tentar aplicar o seu significado e as suas palavras e ações nas suas próprias vidas. O historiador Philip Schaff disse: Jesus, sem dinheiro e armas, conquistou muito mais do que Alexandre, César, Mohammed e Napoleão juntos. Sem ciência, ele esclareceu mais sobre as coisas humanas e divinas do que todos os filósofos e estudiosos juntos. Sem eloquência das escolas, ele falou palavras de vida como nunca antes foram ditas, e produziu efeitos que estão muito além do alcance do orador ou poeta. Sem ele próprio ter escrito uma única linha, ele fez o maior número de pessoas escrever sobre ele e forneceu temas para mais sermões, orações, discussões, volumes aprendidos, obras de artes e canções de louvor que todo o exército de grandes homens dos tempos antigos e modernos. Jesus é digno de uma segunda vista de olhos. Jesus é digno de ser chamado o Deus conosco. Deus os abençoe.